Está começando mais um Santa Dica, seu podcast de perguntas e respostas do agro, um podcast da Santa Helena Sementes. Olá para todos os nossos ouvintes e espectadores. Sejam bem-vindos ao Santa Dica, seu podcast de perguntas e respostas do agro. Eu sou José Afonso e hoje vou apresentar nosso podcast que terá como tema a irrigação. Para isso, temos aqui conosco o Reimar Carlesso, que é engenheiro agrônomo, mestre, doutor e PhD, além de professor convidado no Departamento de Engenharia Rural do Centro de Ciências Rurais na Universidade Federal de Santa Maria. Como tivemos uma safra com falta de chuvas em diversas regiões do país, muitos produtores ficaram na dúvida se deveriam ou não implantar a irrigação em sua propriedade. Então fica a pergunta: quando é viável implantar o sistema de irrigação? Com relação à viabilidade da implementação do sistema de irrigação, isso é muito importante para que os produtores, as empresas do agronegócio, tenham esta informação de que o retorno do investimento em um sistema de irrigação no Brasil usualmente demora de 2 a 3 anos. E o que eu quero dizer com isso é que, com 2 ou 3 anos de produção aumentada dentro daquela área que está sendo irrigada, o produtor tem condições de pagar todo o investimento que foi feito em equipamentos de irrigação. E veja, é tão atrativo a implementação dos sistemas de irrigação que você tem uma capacidade de pagamento de 2 ou 3 anos e a vida útil desse equipamento de irrigação é de 20 anos, em média. Então, veja, nos primeiros 2 ou 3 anos é o período de investimento e depois de você ter os benefícios do aumento da produtividade. E um aspecto muito importante é o seguinte: é que esse aumento da produtividade nos dá uma garantia de receita na propriedade agrícola. E isso faz uma diferença fundamental, porque como você estava comentando, que pode ocorrer períodos de maior estiagem ou de estiagem mais prolongadas, ou às vezes não é uma estiagem, é um período sem precipitações, ou com 1 ou 2 semanas sem precipitações, e aí você utiliza a irrigação para garantir aquele potencial produtivo máximo daquela área, daquela cultura que você está irrigando. Então, veja, em outras palavras, e simplificando esse processo todo, a irrigação hoje, ela é o melhor seguro agrícola que o produtor pode comprar. E ele compra uma única vez e utiliza por 20 anos. Então, não existe garantia melhor para um produtor do que saber que ele vai colher X sacas de soja no final da safra, X sacas de milho, qualquer cultura que ele irrigar, independente se for numa safra de verão, safra de inverno. Isso é uma garantia, isso nos traz estabilidade e faz com que o produtor se capitalize ainda mais e tenha mais condições de fazer investimentos em tecnologia na sua propriedade. Ok? E qual é esse custo de irrigação por hectare? Até o ano passado, antes da pandemia, porque a pandemia afetou muito da cadeia produtiva global, então faltaram componentes, mesmo dispositivos, etc. Então, antes da pandemia, ou seja, em 2020, no Brasil, um sistema pivô central, que é um sistema muito utilizado para produtores que tenham média de áreas, de média a grande, para fazer irrigações de 50, 100 ou 150 hectares em um único sistema de irrigação. Esses equipamentos, no ano passado, tinham um custo aproximado aí de R$ 7.500 a R$ 8.000 por hectare. Com a chegada da pandemia, problemas, como eu comentei, na cadeia produtiva, hoje, no Brasil, em 2021, esses mesmos equipamentos que podiam ser adquiridos por este valor no ano passado estão na faixa aí de 12 a 14 mil reais por hectare. Então, houve um aumento significativo no
custo de aquisição, mas ao mesmo tempo que nós observamos nesse período também o aumento do valor da commodity, o aumento do valor da saca ou da tonelada de soja, da saca ou da tonelada de milho, que fez com que, na realidade, houve quase um paralelismo entre o aumento de preço e o aumento da receita com o aumento da commodity. Só para vocês terem uma ideia, assim, dos itens que mais aumentaram no sistema de irrigação é PVC. Então, teve aumento de maior que 100%. Então, ele mais do que dobrou de preço nos últimos anos. Então, mesmo com esse aumento de preço, ainda é recomendado o uso da irrigação, o investimento em irrigação e a ampliação da área irrigada no Brasil. Uma vez decidido que vou querer irrigação na minha área, como faço para implantar o sistema? Uma das primeiras etapas do processo de implantação no sistema de irrigação é obter as licenças ambientais e a outorga para o uso da água. Então, hoje nós estamos falando no Brasil em crise hídrica, em problemas de abastecimento de energia elétrica, problemas de distribuição de energia e também problemas de abastecimento de cidades, ou seja, nós estamos passando por um momento muito crítico. Então, o primeiro passo é o produtor entrar em contato com os órgãos ambientais ou contratar empresas especializadas que existem em todas as áreas de irrigação, que se pratica irrigação no Brasil, empresas especializadas nesse segmento, para iniciar o processo de solicitação das licenças ambientais e de um pedido de outorga do uso da água. A partir daí, ele pode pensar e planejar a aquisição ou cotação ou buscar, vamos por assim, preço de produto. Então, o processo é o inverso. Primeiro, ele tem que saber se a sua propriedade, ele tem manancial hídrico, ele tem reserva hídrica, ele tem um caudal, uma vazão suficiente para atender o sistema de irrigação, e se a região permite ainda a perfuração de poços ou não, se tem captação de água, se ele pode fazer um barramento para o acúmulo de água. Então, ele precisa ter uma garantia do volume de água para fazer irrigação. Então, isso vem com as licenças ambientais e com a outorga. E, a partir daí, ele pode entrar em contato com as empresas fornecedoras de equipamentos de irrigação. Muitas vezes, as empresas que comercializam os equipamentos de irrigação já oferecem o pacote completo para o produtor. Ou seja, eles possuem pessoas especializadas em cada uma das regiões de irrigação no Brasil, onde já ingressam ou orientam o produtor com relação aos projetos necessários, aos projetos ambientais, para a obtenção das licenças e da outorga, e o produtor pode ter um pacote completo a partir da uma consulta com as empresas. Então, existem várias maneiras. Se o produtor quiser fazê-lo sozinho, ele tem essa possibilidade. Se ele quer uma consultoria, uma assessoria direta com as empresas, elas fornecem esses serviços, que já muitas vezes inclui no valor total do equipamento de irrigação. Obrigado, Carlesso, pelas explicações. Gostaria de deixar uma mensagem final? O que eu gostaria de comentar com os nossos ouvintes e as pessoas que estão nos acompanhando é que o uso da irrigação traz enormes benefícios, não só para o produtor que investe em irrigação, mas principalmente para a região onde ocorre a ampliação da área irrigada, porque aumenta o volume de produção, consequentemente aumenta a quantidade de serviços, mão de obra e a riqueza da região. Então, áreas que irrigam têm uma tecnologia muito mais alta, têm uma maior capacidade de investimento, e isso, vamos por assim, propaga positivamente a agricultura, a tecnologia e o uso cada vez mais intenso do solo, da terra e da água. E, por último, a irrigação não consome água. O que consome a água, o que utiliza a água são as plantas. Então, nós irrigamos
a necessidade das plantas. E, se irrigarmos adequadamente, o potencial produtivo da genética, por exemplo, ou da Santa Helena, ela é expressada na sua totalidade. Porque o fator água é o que mais impacta na produção de qualquer cultura. Chega ao valor de 65% do total de uma produção depende da água. O restante são as demais tecnologias ou pacote agronômico que nós utilizamos. Se não tivermos água, seja ela da chuva ou da irrigação, não existe produção. Meu muito obrigado a todos vocês e eu estou à disposição para aqueles que quiserem esclarecimentos adicionais ou alguma orientação com relação à viabilidade da irrigação, implementação da irrigação, etc. Nós que agradecemos, Carlesso. Muito obrigado. Acredito que ficou mais claro agora sobre a implantação de um sistema de irrigação e toda a sua importância. Obrigado a todos os ouvintes e espectadores do Santa Dica, o podcast da Santa Helena Sementes. E não se esqueça que você também pode enviar sua dúvida, que podemos responder nos próximos episódios. Nos acompanhe nas mídias pelo nosso Facebook, SH Sementes, ou Instagram, @Santa Helena Sementes. Até o próximo Santa Dica. Esse é o Santa Dica, um podcast exclusivo com conteúdo sobre milho e sorgo da Santa Helena Sementes. Quer conhecer mais sobre nós? Estamos no Instagram e Facebook, ou em nosso site santelenasementes.com.br. Se é Santa Helena, pode confiar.